Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Despertar Diário, e hoje vamos ver esse incrível debate. Fortaleçam o nosso canal deixando o like, comentando, compartilhando e não se esqueça de se inscrever. Bom, agora vamos para o vídeo. Então vamos começar, eu comecei apresentando aqui o pastor Ezequiel, então vamos ouvir já as considerações iniciais do pastor Ezequiel da Igreja Adventista sobre o tema. Pastor Ezequiel, por favor, fica à vontade. Legal. Bom, Mateus capítulo 23, verso 43... Lucas 23, 43, é um texto classicamente debatido há muitos anos na igreja cristã. E, inclusive, nós temos algumas questões importantes para que o ouvinte leve em conta na hora de interpretar o texto. Eu gostaria de chamar a atenção do ouvinte para o fato de que o texto não fala nada sobre a alma do ladrão, a separação entre o corpo e a alma, que a alma do ladrão era imaterial, imortal, indestrutível e coisas desse tipo. De maneira que a leitura popular e tradicional desse texto, ela simplesmente baseia-se em nada. Da perspectiva de uma descrição técnica do que acontece com a pessoa quando ela morre ou não. Mas além disso, existe um outro problema. A palavra de Deus, ela não é silenciosa quanto ao que acontece com a pessoa quando ela morre. Você tem uma descrição muito clássica lá em Eclesiastes capítulo 9, dizendo que o morto não sabe nada, ele não tem amor, ele não tem ódio, para ele tudo pereceu, e etc. De maneira que, se a leitura tradicional de Lucas 23, 43 fosse verdadeira, não é a Igreja Adventista, a Ellen White, o Ezequiel Gomes que estaria em erro, é a Bíblia. E em inúmeros textos e aspectos. Primeiro de tudo, você quebra a conexão entre o pecado e a morte. O salário do pecado é a morte. Que nada, você é um ladrão, você é imortal. Imagina como que o pecado trouxe a você morte, né? Que piada. Claro que não. É só metade de você que morre. A metade que realmente importa não morre. Inclusive, em outros inúmeros aspectos, a Bíblia diz que a alma morre constantemente. A alma que pecar, essa morrerá, etc, etc e etc. De maneira que, se a leitura popular de Mateus 23, verso 43 prevalecesse, a Bíblia estaria em erro. Não sendo esse o caso, a interpretação do texto é muito mais simples. Existe uma discussão de crítica textual, existe uma discussão de pontuação desse texto, e a leitura adventista implica que Jesus afirmou naquele dia da cruz que no futuro o ladrão estaria no paraíso. Então o ladrão creu, foi salvo, será ressuscitado na ressurreição dos mortos salvos, e em função disso estará no paraíso. A palavra de Deus se cumprirá. Jesus não mentiu, não enganou e não ensinou nesse texto imortalidade da alma, inclusive porque o texto nada fala a esse respeito. Ok, pastor Ezequiel, só para os ouvintes ficarem situados, então a opinião do senhor é que esse homem, ele está será morto, salvo, mas ele só entrará no céu na ressurreição. Perfeito. Ok, pastor César, por favor, fica à vontade. Bom, vamos lá. Pela primeira fala do pastor Ezequiel, eu imagino que ele vai distorcer o tema do debate para falar sobre a pós-morte, né? A escatologia da morte, né? O que acontece depois da morte e tal, que não é o nosso tema. Então, o nosso tema não é esse. O nosso tema é o seguinte. Vou ler aqui até como está no YouTube. O ladrão na cruz, o ladrão arrependido, né? O padre Antônio Vieira, ele falava o bom ladrão. Tem um livro chamado O Sermão do Bom Ladrão. Então, o bom ladrão, né? O ladrão que se arrependeu no último dia, né? O ladrão que se arrependeu. Ele foi para o paraíso no mesmo dia, à luz de Lucas 23, 43. Esse é o tema. Então, eu gostaria que eu não estou correndo o outro tema, porque o outro tema é até mais interessante, ele é mais amplo, né, o outro tema. Mas eu gostaria de trabalhar esse tema, e aí a gente pode marcar um outro dia para falar sobre essa questão de Eclesiastes 9. Você fez uma leitura superficial de Eclesiastes 9, né, quando você cita, ele fala, o morto não tem nada, tal. É verdade, mas lá está escrito que é do ponto de vista debaixo do sol. Então, quando você morre, você não vê mais nada mesmo aqui. Você não trabalha e tal, nem nada. Mas, então, não é essa perspectiva, né? O Eclesiastes 9 não é uma perspectiva de pós-morte, mas a Bíblia tem perspectiva de pós-morte, sim.
Então, aí você começa dizendo assim, a Bíblia não fala nada sobre a alma do ladrão. Sua primeira fala. A Bíblia não diz nada sobre a alma do ladrão. E como é que Jesus vai levar esse cara para o paraíso? Independente se é naquele dia ou não. Porque eu vou defender que é no mesmo dia. Uhum. Mas se não é sobre a alma, como é que Jesus vai levar esse cara para o paraíso? Se a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Se não é sobre alma, é sobre o que então? Então, é sobre alma sim. É sobre a salvação eterna de uma parte do corpo, ou melhor, de uma parte do ser que resiste, que sobrevive à morte do corpo. E essa parte imaterial, porque o ladrão, na continuação da leitura, ele morre. Ele morre fisicamente. Inclusive, ele morre antes de Jesus, o ladrão. Porque ele tem as pernas... Não, Jesus morre antes do ladrão, desculpa. Jesus morre antes do ladrão. Mas ele tem as pernas quebradas para acelerar o processo da morte. Então, ele morreu. Como é que Jesus levou ele? Se é no mesmo dia, ou no outro dia, na outra semana, ou não chegou ainda esse dia, que é o que você vai defender, como que ele vai levar esse cara? Entendeu? Então, é sobre alma também. É sobre alma também. Agora, a leitura do texto, a leitura simples do texto, ela diz assim, Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aí vai uma dica para os estudantes da Bíblia, das Escrituras. Respeite a Bíblia. Respeite a Bíblia. Não, porque se a Bíblia, se a leitura que os evangélicos fazem for essa, então a Bíblia está em erro, que é uma outra fala do Ezequiel. Então, o que a gente tem para trabalhar é o que está revelado. A teologia, a boa teologia é com base na revelação. Então, o que está revelado nesse texto é que Jesus Cristo disse para o bandido, para o ladrão que se arrependeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós os teólogos, nós os estudantes, a gente que lute. Porque isso está revelado. Jesus Cristo disse para o bandido arrependido. O rapaz falou, eu não lembro a fala do rapaz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, como esse texto se encaixa na nossa teologia humana, no nosso entendimento sobre o resto dos textos, é problema nosso. Isso é problema teu, cara, problema meu. Entendeu? Está revelado. A gente vai da revelação para a compreensão. E não da compreensão para a revelação. Eu não posso abrir o texto bíblico a partir da minha compreensão e fazer com que o texto bíblico encaixe-se na minha compreensão. Não, é o contrário. Eu vou à revelação. O que está na Bíblia é revelação. Está revelado isso? Tá. Então agora a gente que lute, com todo o respeito, para a gente encaixar isso na nossa compreensão. Pastor Ezequiel, o senhor pode ficar à vontade para fazer o contraponto. Ok, então o que acontece? Se o que importa é o que está revelado, nada nesse texto está revelado sobre uma alma imortal. Nada nesse texto está revelado sobre uma alma imaterial. Nada nesse texto diz que a compreensão correta do que aconteceu com o ladrão implica que ele morreu, mas não morreu, porque metade dele é imortal, porque esta metade nunca poderia morrer sob nenhum aspecto, a despeito de ser uma alma pecadora, de uma pessoa pecadora, e coisas desse tipo. De maneira que considerar o que a Bíblia diz a respeito desse tema é o que é revelado é absolutamente natural quando se explora o texto. Então, por exemplo, vamos tratar aqui com uma hipótese. Vamos supor que, de fato, a sua tradução da Bíblia estivesse correta e Deus, em Cristo, prometeu ao ladrão estar naquele mesmo dia no paraíso. Vamos trabalhar com, com uma hipótese que eu, obviamente, não concordo, porque ela não está de acordo com os dados bíblicos, de que, vamos dizer que Jesus Cristo ressuscitasse aquele homem naquele mesmo dia e o arrebatasse para o paraíso em carne e osso, da mesma forma como hoje Jesus está no paraíso em carne e osso. Que Jesus ressuscita com corpo e sangue e corpo literal, né? O que ele, inclusive, fala para os discípulos. Coloque aqui, ó.
pega em mim porque eu estou vivo e não é uma alma, não é uma coisa do tipo. Vamos trabalhar com essa hipótese, que mesmo Jesus tivesse ressuscitado no mesmo dia da sua morte, o ladrão também, e os dois tivessem ido ao paraíso ressurretos. Essa seria uma explicação plausível para a noção do que hoje você vai estar no paraíso. Porque isso é uma questão que está de acordo com o que a palavra de Deus ensina de forma ampla. Agora, em nome desta linguagem, inferir uma antropologia absolutamente antibíblica, que nega a conexão entre o pecado e a morte, que torna o pecador imortal para que ele esteja no paraíso, porque tem que ser óbvio que aqui é uma alma, isso é ferir as escrituras. Isso é não ler o que está na revelação. Isso é você ir contra o que está revelado e inferindo sobre a palavra de Deus o que a palavra de Deus não diz claramente. Muito pelo contrário, o que a Bíblia diz o oposto. A alma que pecar, esta morrerá. Esse ladrão é uma alma imortal, sem pecado. Inclusive, isso teria problemas também para a escatologia, para a ideia do próprio inferno eterno. Uma alma imortal teria que ser sem pecado. E ela vai sofrer eternamente por que pecado lá no inferno. Mas, enfim, o fato é que também, nesse caso, o mau ladrão também seria imortal. Que os dois morrem, aí um é imortal no paraíso, o outro é imortal no inferno. Talvez seria esse o caso. Mas nada disso está presente no texto. De maneira que aí, quando você, como inclusive você, César Cavalcante, gosta de dizer, onde que está o texto? Cadê o texto que a alma é imortal? Cadê o texto que a alma dele é que foi para o paraíso e ele não foi ressurreto? Não existe uma outra estrutura de pensamento bíblico, lógico, que pudesse fazer com que esse texto se cumprisse, não desta forma como você imagina. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, pelo que eu entendi, você vai defender a ideia de que para ele entrar no paraíso, ele precisa primeiro da ressurreição. Sim, perfeito. Tá. Aonde está isso nesse texto? Isso não está nesse texto. Tá, então isso está na palavra de Deus em outros contextos. Não, aonde está no texto que haveria necessidade desse cara ressuscitar para entrar no paraíso? Essa é uma compreensão doutrinária, isso não é uma exegese então é uma do texto. compreensão pessoal sua. E, okay. assim como a sua de que a alma que saiu ali. Não, calma aí. A minha não é uma compreensão. Claro que é. Vamos lá, eu fiz uma pergunta. Como Jesus disse pro ladrão que ele vai levar o homem para o paraíso? Como seria esse levar? Com carne e osso? O texto não diz. Então, como seria? O texto não diz. Então, no mesmo dia, ele disse assim, em verdade... Essa não é a leitura então vamos necessária lá. do texto. Porque você diz assim, ó, se a sua tradução estivesse correta e tal, então vamos lá. Vamos levar esse bate-papo aqui para além das traduções. O texto original, o texto grego, diz assim, ó, kai eipen auto, amen soi lego, semeron, met emu esse ento paradeiso. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta aqui, o Ezequiel. Por exemplo, qual é a forma de Jesus? Jesus está na cruz aqui, morrendo, com dores, lancinantes, tal, difícil. Certo. Esse é o momento dele inventar um outro jeito, um outro estilo de fala? Parece que não. Ele está falando como ele sempre falou. E era costume de Jesus dizer sempre assim, eis que te digo, tal, tal, e aí depois do eis que te digo vem a frase. Uhum. Isso, eu acho que não precisa, mas a gente pode ver aqui dezenas de momentos onde Jesus Cristo disse, em verdade te digo, e fala a verdade que ele quer falar. Uhum. E aqui no momento onde ele fala assim, ó, amen soi lego, então na verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não faz sentido, vamos lá, pelo menos se a sua leitura estiver correta, essa vai ser a única vez que Jesus falou desse jeito. Porque todas as demais, e aí é um contra centenas, ou pelo menos algumas dezenas, pelo menos. Tá. Algumas dezenas de vezes a fala de Jesus é assim, o estilo literário eu tô falando. Uhum. A fala de Jesus é assim, ó. Ou ele diz, em verdade te digo, e fala a verdade, que ele quer dizer. Tipo assim, imagina, em verdade te digo, 2 pontos, e vem a frase. Uhum. Ou, em verdade te digo, em verdade vos digo, 2 pontos, o 2 pontos eu tô Sim, aqui claro, imaginando, claro, pra você entender, e vem a frase. Perfeito. Porque, na cruz, ele vai inventar um novo cacoete, um novo jeito de fala. Isso não faz sentido algum para alguém que está morrendo. Faz mais sentido que ele falasse como ele sempre disse, o tempo todo.
inclusive na última semana. Na última semana ele fala essa frase várias vezes. E aí ele diz, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tá. Quando Jesus diz isso, ou você tem de reinterpretar o próprio estilo de Jesus, dizendo que, eu não sei quantas vezes, tá? Mas vamos dizer que seja 30 e poucas vezes, Certo. onde ele fala de uma mesma maneira, Aham. então você coloca numa balança essas 30 e poucas vezes, Tá. e uma única na outra, mas aí tem um problema. Certo. Jesus está morrendo na cruz. Uhum. Ele está com dores. Será que ele vai passar? Não, peraí. Eu vou colocar a vírgula na minha entonação, que é o que você defende. Uhum. Você está rindo, mas você está rindo do seu argumento. Não. O seu argumento é esse, que Não. você riu. Aí ele vai parar e vai dizer assim, peraí, eu vou falar de um jeito que eu nunca falei, construindo a minha entonação para que as pessoas entendam assim, ó. Em verdade te digo hoje. Então eu estou dizendo hoje. Vírgula. Vírgula. Aí eu dou a pausa. Estarás, escatologicamente falando, tal, estarás comigo no paraíso. Ora, tem um versículo na Bíblia onde Jesus tenha falado alguma coisa parecida dessa forma? Veja bem, César, a singularidade do dia em que Cristo morre justificaria em absoluto a postura dele em fazer referência àquele dia. Jesus não falou de outra forma, porque também não morreu em nenhum outro dia. E isso não é um argumento. Porque, veja bem, o grande ponto é o seguinte, César. Você está me pedindo, por exemplo, assim, onde que está um texto bíblico onde Jesus falou desta mesma forma em um outro dia? Todavia, não é necessário que isso exista para que ele fale desta forma neste dia. É possível que, por exemplo, muitos ditos de Jesus tenham sido repetidos de uma maneira ligeiramente igual ou diferente durante todos os evangelhos, mas em alguns momentos Jesus fala coisas que ele falou só em um evangelho. Jesus falou coisas singulares em inúmeros aspectos. E o grande ponto não é esse. O grande ponto é, caso a inferência de que este hoje estaria se referindo ao dia em que o homem estaria no paraíso, e isso implicaria uma alma imortal que não morre, isso criaria todo o problema a respeito do qual a gente já está falando aqui desde o começo. Uma contradição entre esta perspectiva da pós-morte com aquilo que a Bíblia ensina textualmente, claramente, sem necessidade, inclusive, de interpretação nada complexa. E eu achei engraçado o seu argumento sobre a vírgula, porque ele não depende da entonação de Cristo na cruz. Ele depende do que está escrito. E o que está escrito pode legitimamente ser entendido. Hoje eu afirmo que você estará no paraíso. Não é algo absurdo a compreensão, a tradução e a perspectiva. Inclusive, existe a noção de que, se eu não me engano, é o Códice Vaticano, que é o códice mais antigo que há, existe ali uma pontuação exatamente nesta direção, de que a pausa, que não é exatamente a vírgula, deve ser lida como depois do hoje. Então, Jesus pode falar como ele sempre falou, em verdade eu vou falar. Hoje eu vou falar. Você vai estar no paraíso. Sem você ter que recorrer, através disso, a toda uma estrutura teológica de uma compreensão antropológica que não há fundamentação na Bíblia a qualquer lugar. Onde há na Bíblia que Jesus ensinou, então, que a alma é uma entidade imaterial que sai do corpo depois da morte? Lugar nenhum. Mateus 10. Não, mas não fala que é uma entidade imaterial. Como que ela fica no inferno eternamente? Se ela não é imaterial. É físico? O corpo físico, carne, olha que só, vai pro inferno? Veja bem, César. Você está inferindo uma natureza do inferno, uma natureza da carne, Não. uma natureza dessa suposta alma para que ela esteja supostamente eternamente no inferno. Então, mas como é que ela fica lá eternamente? Veja bem, em Mateus 10, 28, ele não diz que ela fica lá eternamente. Ele diz que ela é destruída. Que é para você temer a Deus, que pode fazer o que o homem não pode fazer. Deus pode destruir o corpo e a alma no inferno. Então, como eu disse há pouco, a gente pode, um dia, tratar sobre a alma. Não entendo que eu quero correr do assunto. Não, mas aqui o que, assunto assim, é o ó, mesmo. Não é o mesmo. A imortalidade da alma. A imortalidade da alma é um assunto muito, muito querido, muito caro para mim, que eu gostaria até de tratar. Claro. Fica aqui o convite. Mas, voltando ao tema, que eu, desde a primeira fala minha, eu falei, eu achei o assunto aqui é o ladrão na cruz. Eu pedi para vocês, você disse assim, não, mas não tem... Então não pode falar nada sobre a alma nesse debate. Não pode. Pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser. Mas o tema é esse. Não, então, você pode falar o que você quiser. Você pode falar do Lula, do Bolsonaro, pode falar o que você quiser. Só que quando eu ver a minha parte, eu vou falar, vou voltar pro tema. Então vamos lá.
o assunto de Jesus ter dito pro ladrão, que eu chamei aqui de bom ladrão, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu acho que quando você diz assim, você tem que... vai inventar aí uma questão de alma que o texto não diz, não sei o que, tal. Uhum. E aí você também está inventando uma questão de sistema de ressurreição, de necessidade de ressurreição para cumprir o que está escrito no texto. Uhum. Se você fizer a leitura como eu faço, por exemplo, qual é o problema para você aceitar que Jesus tivesse levado o ladrão naquele mesmo dia? Aí você diz assim, a ressurreição. Sim. Esse é o problema. Ok. E Jesus não podia... se isso é um problema para você, isso não podia ter acontecido? Eu não estou dizendo que aconteceu. Uhum. Eu estou dizendo que o texto diz assim, ó, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Para mim, não aconteceu a ressurreição. Certo. E esse texto se entende metafísico. Tá. Não é um texto de carne e osso, tá certo? Esse cara está lá no paraíso. Tá. Por exemplo, o apóstolo Paulo também esteve no paraíso. Ele teve o corpo transformado e ele ressuscitou dos mortos para estar no paraíso de forma metafísica, de forma espiritual, conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Mas ele estava vivo, né? Não morto. O ladrão também estava vivo quando Jesus prometeu. Não, sim, mas em tese ele estaria morto e no paraíso ao mesmo tempo. Daí não é a mesma experiência de Paulo, né? Posso aceitar, não tem problema. Mas a pergunta é, se o problema para você... Porque o meu problema é assim, Ezequiel. Mudar o texto bíblico. Não. Dizer que Jesus disse, ó, então eu te digo hoje, como ele nunca falou, não é o estilo de Jesus, só por causa das nossas doutrinas, não é um caminho para mim viável. Então, e se Jesus tivesse ressuscitado o rapaz para levá-lo? Qual o problema? Daí tudo bem. Então o texto tem que ser majoritário. O texto tem que ser respeitado. Eu não tenho... Concordo. Eu não tenho direito de forçar o texto a dizer o que ele não está dizendo. Mas eu não estou forçando o texto, César. Então, quando você diz que Jesus prometeu para o ladrão levá-lo, mas não o levou, pelo menos naquele dia, porque a promessa de Jesus é essa. É que a minha primeira fala foi exatamente o oposto, César. A minha primeira fala é, Jesus não mentiu no que ele falou. Ele avisou naquele dia, ele decretou naquele dia, ele prometeu naquele dia que o ladrão estaria com ele no paraíso. Vai chegar um dia que esse ladrão vai ser ressuscitado dos mortos e vai estar com ele no paraíso. Tá perfeito. Então, mas você tem alguma documentação que mostra essa ideia? Você falou do Vaticano, né? Códice Vaticano. Sim. É verdade, ele é bem antigo. Mas vale a pena estudar um pouco sobre isso, que o sistema de pontuação, sim, ele é tardio. Concordo. Então o Códice Vaticano, ele não tem... Não, ele não é autoridade. Ele não tem essa... Mas o que é interessante do Códice Vaticano é que é o manuscrito mais antigo que nós temos e ele pontua desta forma e não da forma tradicional. Mas o que é mais importante para mim, César, é assim, que as pessoas entendam... Você sabe que 90%, ou talvez mais, 99% dos manuscritos gregos não colocam vírgula aí. Sim, porque os outros têm todos pontuação. Sim, perfeito. E todos eles vão colocar vírgula antes do hoje. Perfeito. Na verdade, te digo. Isso, e é interessante que o Códice Vaticano é o mais antigo e coloca diferente, mas isso é bem interessante mesmo.